Alô, farmacêuticos conectados com as redes sociais do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia. Vamos gravar um programa hoje do Conexão Farmacêutica, um programa espetacular. Um assunto de bastante relevância para a categoria farmacêutica baiana e brasileira, sobretudo também para os estudantes de farmácia. Vamos falar um pouco sobre evidência e desafio da farmacoterapia em canabidióides. Convidamos aqui o professor Luiz Henrique de Oliveira Silva para estar conosco nesse bate-papo, o professor Bruno Dumé e a professora Jéssica Miranda. Vamos iniciar aqui com o professor Luiz Henrique de Oliveira para que ele possa fazer sua apresentação. Logo em seguida, o professor Bruno, a professora Jéssica, e vamos iniciar esse bate-papo, essa roda de conversa, que eu não tenho dúvida que será de bastante relevância para todos nós. Professor Luiz Henrique. Muito bem, um bom tempo para todos, né? Eu espero que a gente consiga hoje estabelecer um vínculo muito interessante, que a gente consiga aproximar as experiências que nós tivemos através de todo o histórico que o Bruno, que a Jéssica, que eu e o Mário têm na relação com a farmácia, com o medicamento e com as substâncias que atuam sobre a mente humana, sobre o corpo humano. Eu sou essencialmente um farmacêutico clínico, né? Eu prefiro me definir dessa maneira, mesmo tendo sido analista clínico por 21 anos, fui educador em tópicos de farmácia, em escolas variadas, e venho desenvolvendo um trabalho bastante verticalizado para o comportamento humano. Eu me tornei psicanalista há 12 anos, então eu tenho tentado estabelecer essa ponte entre o sujeito, o comportamento e a química, né? Ser fiel à nossa formação como farmacêuticos e compreender a dinâmica que as drogas representam no plano emocional, no plano social, com todos os seus desfechos que a gente acompanha na imprensa. Então, eu espero, com esse know-how, com esse expertise, contribuir com o tema que nos foi proposto hoje aqui. Valeu, professor. Obrigado. Professor Bruno, o que levou você a pesquisar sobre o uso do canabidiol? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, tá, para participar dessa roda. Quero agradecer, parabenizar o professor Luiz Henrique, quero parabenizar a professora Jéssica também pela presença. Antes de mais nada, quero dizer que eu sou um eterno aprendiz, tá? Ainda mais quando se fala em relação a cannabis, né, que é um tema relativamente novo, tá? Então a gente tem muita coisa para aprender ainda, tem muita coisa para se descobrir também em relação à planta, né, principalmente do ponto de vista toxicológico, né? E dizer que minha formação também é uma formação, como eu falei, sou um eterno aprendiz, mas eu sou formado em farmácia bioquímica com área de atuação em toxicologia, uma área muito fantástica, né? Não me arrependo em nenhum momento. E aí, de repente, surge esse tema, né, da cannabis, que está aí atuando na vida de todo mundo, tá? E a gente está vendo os impactos positivos da planta, mas ainda há necessidade de se estudar, né, para garantir também a segurança terapêutica de muitos pacientes que fazem uso da planta, tá? Importante falar que não é porque está se usando que todo mundo vai responder terapeuticamente na planta. Então, como todo medicamento, tem paciente, tem pessoas que vão responder, tem pessoas que não vão responder. Então, é importante ficar claro isso, tá? E a cannabis, né? Eu não costumo chamar de maconha medicinal. Para mim não existe esse termo maconha, mas maconha é uma droga, né? O canabidiol extraído, purificado, né, ele tem ação terapêutica. Então, uma coisa é a cannabis, né? O canabidiol extraído. Então, a gente vai discutir tudo isso durante esse nosso papo aqui, que vai ser muito positivo, eu acredito. Valeu, Bruno. Professora Jéssica Miranda, o que levou você a estudar sobre a cannabis, né, e faz com que você, lá em José Eduardo Magalhães, né, um pouco distante aqui da capital baiana, né, leve essa proposta para lá e está aí fazendo um trabalho brilhante aqui no estado da Bahia? Bem distante, né? Diga-se de Distante, muito passagem. distante. É longe. Primeiro, é que esse tema, falar aqui para vocês que esse tema é um avanço, está sendo discutido aqui na Bahia. Acho que Martinelli tem um ponto importante, um avanço importante na Bahia, que se você for comparar com outros estados, eles não... São Paulo ainda conversa um pouco sobre isso, mas fora isso é só a Bahia que está com o movimento, que criou o grupo, que está mostrando de fato que está preocupado com o assunto. Então, acho que é um ponto que a gente precisa parabenizar. E esse podcast, né, é um fruto desse trabalho que Martinelli vem fazendo. E eu também atuo aí nas cidades da Bahia inteira, giro a cidade toda para capacitar os farmacêuticos gratuitamente pelo Conselho.
Então, também é um avanço que a gente precisa pontuar. Eu sou farmacêutica pela UFBA, formei em 2017. Depois que me formei, fiz pós-graduação em toxicologia clínica e forense. E agora também terminei minha pós-graduação em cannabis medicinal, né, em medicina canabinoide. Então, hoje eu atuo na parte de consultoria, né, para pacientes, para empresas, para médicos. Eu atuo na educação canábica, eu capacito os farmacêuticos e também capacito os médicos. Tem médicos que, hoje, se a gente for contar, não tem nem 1% dos médicos do Brasil prescrevendo cannabis. E por que isso? Falta de conhecimento, preconceito, muito fator envolvido por trás. Então, hoje tem pouco profissional capacitado para a prescrição, mas a demanda de paciente é alta. A demanda de quem precisa é alta e o paciente fica, às vezes, sem o suporte. Então, eu também capacito médicos que não sabem como prescrever, querem começar, sabem que tem um produto, um efeito terapêutico, sabem dos estudos e tudo, mas não sabem como começar. Não sabe como que funciona a dose, qual produto é o melhor. Então, eu ajudo também esses médicos que estão inseguros a começarem a prescrever. Então, tenho esse papel aí na educação canábica. Com os pacientes, eu faço o acompanhamento farmacoterapêutico, que também é uma função do farmacêutico clínico. Eu acompanho pacientes em uso de cannabis. Por exemplo, o paciente de cannabis não é o mesmo paciente de um medicamento convencional, que a gente vai agora no médico e o retorno daqui a 30 dias a gente não vê mais o médico. Cannabis não pode ser assim. A gente tem que fazer um acompanhamento semanal, quinzenal, às vezes de 3 em 3 dias está falando com o paciente porque precisa ajustar a dose. Né? Não tem um padrão, a gente não tem estudos para ter um padrão. Para tal patologia assim, para tal patologia assim, isso não existe. Então, no decorrer da nossa conversa, a gente também vai falar sobre isso. Agradeço demais a presença, o convite, me sinto honrada em fazer parte dessa revolução que a gente está fazendo aí na Bahia. Que bacana. Nós que agradecemos, em nome do Conselho Nacional de Farmácia da Bahia, poder contar com vocês nessa data de hoje aqui, ceder um pouco do tempo de vocês para passar, né, para a categoria esse conhecimento de vocês. Professor, o que é que você avalia? Ainda existe perante a sociedade um pouco de preconceito com relação à utilização da cannabis como uma forma, uma forma de medicamento, uma forma para curar aí, as crises de ansiedade e outras coisas. Mas o que me preocupa também, eu vou conversar com Jéssica e Bruno, é a questão da utilização do off-label. Mas eu queria ouvir de vocês, né, aqui da mesa, se ainda existe perante a sociedade esse preconceito com relação à utilização da cannabis como medicamento. Olha, Mário, você toca numa palavra-chave fantástica, que é preconceito. O preconceito ele sempre foi uma resposta àquilo que não se conhece, né? O preconceito é a resposta social da ignorância, né? Então, quando você parte de um pressuposto desse, a utilização de uma droga, entre aspas, né? De uma substância química que é usada milenarmente, desafios novos são estabelecidos. E o desafio ele implica sempre em habilidade, em formas novas para que eles sejam transpostos, né? Eu enxergo hoje o cannabis como grande atenuante. Eu espero que Bruno concorde comigo. Se não concordar, Bruno, por favor, se sinta absolutamente à vontade, porque o mundo é feito, construído por discordâncias e perguntas, Sim, né? sim. As perguntas levam muito mais a gente além do que as respostas. Todos nós sabemos disso. Com certeza. Mas parece que o grande desafio do homem contemporâneo é em aprender ou reaprender a lidar com o tempo. A ansiedade e a depressão são grandezas clínicas relacionadas com o passar do tempo. O sujeito ansioso é aquele cara que tem 5 relógios num braço e ele quer que o tempo passe rápido. O grande pacto dele é com o amanhã. O sujeito deprimido é o cara que coleciona fotografias, que gosta de álbuns, ele olha para trás, ele vê o mundo de forma cinzenta e esmaecida. Mas se você for observar, as duas grandezas estão relacionadas com a temporalidade, com a dimensão temporal da relação do homem com a vida, né? E parece que a cannabis ela entra nesse processo como algo que permite uma regulação do relógio. Então, lidar com a temporalidade é ter poder, né? Então, para mim, o que é importante, Bruno, é a opinião de vocês como toxicologistas clínicos, como alguém que lida com essa temporalidade e com essa tentativa do homem em manipular o relógio. A gente está o tempo inteiro manipulando o relógio. Ou você quer que o relógio passe mais lento, ou você quer que o relógio passe mais rápido. Se mais rápido, ansiedade, se mais lento, depressão. Como é que vocês lidam toxicologicamente com essa possibilidade de verdade? Olha só, eu converso com meus alunos, com algumas pessoas, do ponto de vista toxicológico, tá? O que é que acontece? A pessoa ela pode, Bruno, eu não vou comprar o óleo porque o óleo é caro.
O que é que eu vou fazer? Vou pegar a planta, vou plantar no meu quintal, uma plantinha, vou colher, faço o chá, faço a extração e tomo. Estou tomando o chá da cannabis. Mas aí você não tem coisas importantes do ponto de vista farmacoterapêutico, que é pureza do óleo, porque a gente sabe que na planta ali você pode ter metal, você pode ter contaminantes químicos, enfim. Não tem a pureza. Outra coisa importantíssima, não tem a dose. Quando a pessoa faz aquele chá, qual é a quantidade da substância que tem ali, do THC, do canabidiol que tem ali? Não tem uma dose. E os óleos, né, a quantidade de THC, a dose do THC é de 0,2% de THC, né, que não configura efeito psicoativo nem dependência. Tá? Então, não tem esse efeito que a pessoa a maconha fumada, né, ela tem a quantidade alta de THC, que aí vai ter seus efeitos toxicológicos, seus efeitos colaterais e a dependência. Tá? Mas o canabidiol extraído, purificado, tá, é diferente. A mesma coisa, o THC 0,2% extraído, purificado, ele não é droga, ele é um fármaco. O canabidiol extraído, purificado, dosado, ele é fármaco. Tá? Então ele tem um efeito terapêutico, a gente consegue controlar. Mas a pessoa plantar a maconha, o pé da maconha, a cannabis, né? Colher a planta, colher a parte da planta que não vai saber que... Você tem partes, a gente sabe hoje que, por exemplo, semana passada, a Anvisa ela proibiu, né, a importação das flores, não foi, Jéssica? Sim. Das flores. Por quê? Porque com a importação das flores, qualquer pessoa chega lá e planta. Né, e é onde tem mais o princípio ativo. Não só nas flores. Aí com as flores, a importação das flores, a pessoa está plantando, mas você não tem o controle da dose, não tem o controle dos efeitos toxicológicos, entendeu? Foi um ponto importante, até certo ponto de vista, foi importante esse controle. Mas, enfim, voltando para a parte toxicológica, o que eu tenho a dizer é isso. A gente precisa ter um controle da pureza para também controlar os toxicantes diretos, os contaminantes diretos da planta e indiretos. Tem uma contrapartida aí interessante, que, como o Mário coloca, que é o indivíduo em busca da autonomia, né? Ele quer, na real, na verdade, né? Desculpe o uso do termo na real, que já a gente está se apropriando, né? Do jargão dos usuários da cannabis, né? Então, na real, Mário, as pessoas querem ter autonomia. Eles precisam ter esse controle da fonte, né? Para que ele possa lançar mão da droga. A droga, basicamente, ela é a possibilidade do alívio de algo. Ninguém usa nenhuma droga sem a possibilidade de uma ameaça, de algo que dói, de algo que compromete. Então, nesse contexto, para mim, seria muito importante ouvir de vocês dois quais são as indicações dos canabinoides, para que eles servem, assim, do ponto de vista farmacêutico mesmo, já que a gente fala para farmacêuticos. Afinal, para que servem os canabinoides? Só antes de discutir esse ponto, eu só queria deixar claro que, tipo assim, eu, Bruno, né, estudando, a gente vê que o álcool ele apresenta muito mais toxicidade do que a cannabis, né? Eu vejo isso, entendeu? Então, por exemplo, o álcool pode ter câncer de fígado, a pessoa pode ter câncer de fígado, câncer de esôfago, tá? Pode ter hepatite, acidente de trânsito, cirrose. Então, há problemas neurológicos. Em geral, quem fuma a marihuana tem um perfil muito claro, muito definido. Em geral, o sujeito usuário da marihuana se recolhe para usá-lo dentro de um ritual. E, em geral, ele adormece, né? Rapaz, raramente... Eu não tô visto isso, não. Tô vendo a galera no trânsito aí... Mas a relação entre a maconha e o assistente de trânsito é menor do que o álcool. Agora, só interrompendo, a maconha não tem nada a ver com o canabidiol, não é isso? Não. O canabidiol... Não. Eu vou falar sobre isso aí para vocês. Eu quero ouvir a Jéssica. Eu queria só, Bruno, colocar uma experiência que nós tivemos na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, em 1998, junto com o saudoso professor Eustáquio. Nós participamos como pesquisadores em nível nacional de um projeto chamado Drogas de Abuso, Álcool e Acidente de Trânsito. Então, seria interessante que as pessoas tivessem acesso a esse documento que foi produzido junto com o ISC da UFBA, né? Com o Fabrício o Instituto também, né? de Saúde Coletiva. Fabrício trabalhou também. Fabrício Rios. Então, é muito interessante que se entenda qual é o impacto que cada droga gera
sobre o acidente de trânsito com ou sem morte, né? E nesse trabalho ficou muito claro o papel, Mário, da maconha como determinante de acidente de trânsito e como determinante de morte ou de adoecimento por invalidez. Então, tudo isso, dentro desse contexto das evidências, esse trabalho vem ilustrar. Eu me lembrei dele agora, porque ele ilustra o tema que nos foi proposto. Então, o evidencialismo do impacto da maconha, do álcool, sobre o acidente de trânsito é muito bem mensurado nesse trabalho epidemiológico. Então, isso Vamos não é uma resgatar nesse opinião. trabalho, vamos socializar. Eu acho que vale a pena. Sim, Jéssica, e esse questionamento que o professor Luiz Henrique fez aqui à mesa com relação à utilização da cannabis, em que patologia, quais são as indicações clínicas, nos preocupa bastante a questão do off-label, você banalizar, né? Eu já até comentei contigo nisso, numa palestra Sim. que você fez em um município baiano, de você banalizar a utilização do óleo ou do canabidiol, e aí a gente terminar perdendo realmente a essência dela, isso ser não levada tão sério, né? Sim. Inclusive, essas duas indicações, essas duas patologias que o professor comentou, que é ansiedade e depressão, elas são muito procuradas. Hoje é o que a Anvisa mais importa. A primeira é dor crônica. Dor crônica é o primeiro tópico de importação e é o que a gente mais tem estudo, que lá, antes de Cristo, os usos iniciais, até lá no papiro de Éveres e tudo mais, é dor e inflamação. Então, tudo que está relacionado a dor e inflamação. Alzheimer. Alzheimer é o quê? Uma inflamação. Também. Então, ela vai ser tratada, não é curada, porque a cannabis ela não cura ninguém nem nada. É importante falar isso. Mas ela vai tratar tudo que tiver relacionado a dor e inflamação. E a ansiedade, depressão, qualidade de sono, tudo isso também vai afetar. É comprovadamente, o CBD é comprovadamente ansiolítico, ele é comprovadamente anticonvulsivante, ele é comprovadamente analgésico. Vários antes por aí, porque ele tem, além de ter o receptor canabinoide, que a gente tem CB1 e CB2, o CBD ele se liga em outros receptores, o vanilóide, que dá resposta à dor, aos receptores ligados à serotonina, então ele pode entrar por outros caminhos e fazer ações que o benzodiazepínico faz sem os efeitos do benzodiazepínico. Além disso, dos canabinoides ainda usa em conjuntos terpenos, que a gente também, durante a nossa graduação, a gente já viu muito falar sobre terpenos, terpenoides, flavonoides, e que eles também têm função terapêutica. Então, quando a gente usa o óleo de uma planta inteira, a gente consegue ter todos esses benefícios do terpeno, do flavonoide. Tem estudo só de terpeno. Tem estudo de terpeno que avalia ação antimicrobiana. Tem estudo de terpeno que avalia ação ansiolítica. O olhinho de lavanda lá, que alguém já pode ter usado, alguém já ofereceu um olhinho de lavanda para a gente dormir melhor. O mesmo terpeno que está lá na lavanda também está na cannabis, que é o linalol. Esse mesmo terpeno que vai ter ação ansiolítica. Então, ele precisa desses componentes. É chamado efeito comitiva. Esse é o nome que se dá de todas as substâncias usadas juntas. Por isso que quando a gente... Eu concordo com o que o Bruno falou em relação a principalmente a dose e você entender de onde você está vindo. Tem pessoas que não têm condições de comprar e vão querer plantar, é um fato. Mas dali, por um lado, você resolve a questão de procedência, né? Porque a pessoa tem que saber a procedência. Quando você planta, você está sabendo o passo a passo que você fez, né? Não usou nada demais. Mas, se você é um paciente que precisa de uma dose semanal, como é que você vai dosar? Né? Quando você compra um óleo importado, ele vem um laudo de controle de qualidade. Ele faz a avaliação de metais pesados. Como é que você vai monitorar esse efeito do medicamento? Você vai dosar algum metabólito ou vai ser o paciente que vai relatar através de algum sinal clínico que ele melhorou ou não? Como é que a gente vai ajustar essa dose? Como é que é feito os Você fala dessa do dose? controle terapêutico? É o controle O terapêutico. ajuste de dose, né? Então, Eu não fiquei tem um curioso em saber padrão. Não como é tem que um é feito. padrão. Geralmente começa com gotinhas e cada gotinha, a depender da marca, tem uma dosagem específica, né? A gente faz o cálculo da posologia e aí vai aumentando gradualmente. Tipo aquela curva do invertido, né? Você vai subindo a dose, chega na dose terapêutica. Se você aumenta muito, às vezes o efeito pode decair. Com a cannabis é desse mesmo Ô, jeito. Jéssica, Mas se como é que isso é feito? a Porque assim, gente- o antibiótico você vai combater uma infecção bacteriana e você está vendo que o paciente não tem infecção, não tem mais pico febril, não tem baixo tonete, não tem um aumento segmentado. Aí eu sei que a terapia tá bacana. E o canabidiol, isso vai ser feito como? É O assim, paciente relata. Vai Mas ter que ter um relato existe do a paciente. possibilidade Por que de que fazer uma acontece? farmacocinética Então, ou isso segmento que eu vi, farmacoterapêutico? vou ouvir. o que é que acontece? Existe aquele
não sei como é que fala, aquela expressão médica que diz assim que a clínica é soberana, né? Então, de acordo com o seu paciente responde, né? Ajustei a dose, mas aí botei a dose máxima, mas o paciente está respondendo. Então, o que acontece? O que é que tem sido feito? Como a Jéssica falou, a cada semana, né, ele começa com 6 gotas, passou uma semana, aumenta mais a quantidade de gotas, vai aumentando e vai observando a resposta. O que é que a gente está desenvolvendo? Eu estou escrevendo, inclusive, um projeto para fazer um estudo com pacientes e daí a gente poder conseguir, de acordo com a aprovação do Comitê de Ética, coletar sangue e determinar a concentração do canabidiol na amostra do paciente. Isso nunca foi feito em lugar Isso nenhum? nunca foi feito. Seria um controle terapêutico. É um controle terapêutico e ajuste de dose, mas ajuste de dose você faz a partir do momento que você coleta sangue e determina a concentração. Mas por que nem todo mundo está conseguindo fazer isso? Porque para você poder fazer isso daí é necessário equipamento caro, por cromatografia, né? E nem todo mundo que tem esse equipamento. Tá? Eu acho que algumas empresas têm, algumas associações têm. E além da questão né? toxicológica e tecnológica, Bruno, você tem também a questão metodológica, né? Sim, Por exemplo, o método DADA está aí disponível, todo mundo conhece os recursos, sabe como fazer um segmento farmacoterapêutico de linha, utilizando um método aprovado internacionalmente. Então, talvez seja o momento a gente separar com bastante clareza o que é folclore, o que é recurso terapêutico e o que é marginalização do uso de um produto novo dentro desse arsenal farmacológico que a gente pode dispor. Eu acho isso interessante. Então, talvez esse triângulo seja um triângulo que a gente tem que provocar um pouco agora entre nós aqui e levar essa triangulação para nossos colegas, principalmente para você, estudante, que nos ouve nesse momento. Exatamente. Né? Eu queria propor esse brainstorm aqui agora entre a gente. E me diga uma coisa, Bruno, lá dentro da Universidade Federal da Bahia, houve algum tipo de preconceito quando a gente iniciou esse estudo ou não? Foi bem recebido? Não, foi bem recebido. Pelo corpo docente, pela parte acadêmica? Foi bem recebido. A gente hoje, a Jéssica até já fez palestras lá, tem a Liga Acadêmica, né, Multidisciplinar de Estudos Canábicos, que é a LAMEC. Primeira da Bahia. E que inclusive tem o apoio do Conselho. O Conselho, quero agradecer, Mário, e parabenizar pelas iniciativas que você tem feito junto a esse tema, né, da cannabis. Hoje a gente tem até o grupo técnico de trabalho cannabis. Sim. É o primeiro, se eu não me engano, né? Eu não sei se é... São Paulo tem também. São Paulo tem também, mas na Bahia é o primeiro. Nordeste né? é o primeiro. Nordeste é o primeiro. A Bahia sempre é pioneira nesses pontos, né? A gente gosta de incentivar essa coisa do novo, né? Novo. Discutir. Que bom. Eu acho uma coisa muito bacana. Afinal, tudo começou na Bahia. Tudo né? começou na Bahia. Tem 2 pontos importantes que a gente tem que não deixar passar sobre a importação de flores, que o Bruno falou, que foi recente, né? A Anvisa liberava, normalmente, desde o ano passado, no começo desse ano, liberava a importação de flores mediante prescrição, né? Um laudo, uma prescrição atestando que você precisa desse produto e para qual finalidade, mediante a autorização da Anvisa. Então, a Anvisa emitia um documento te autorizando a importar as flores, né? Não é nada que as pessoas estavam fazendo ilicitamente. A Anvisa permitia essa importação. Mas ela resolveu bloquear, né? Por conta de questões... Eu acredito que algumas pessoas estavam usando a autorização da Anvisa como um troféu nas redes sociais, né? Vi artistas falando, influencers, eles usaram meio que isso de uma forma que não foi muito legal. Somado a isso, pessoas estavam usando de forma ilicitamente e se aproveitando dessa, dizendo que a Anvisa deixa, e a Anvisa não deixa. Não é assim. As pessoas que mudam o contexto e fazem o que elas querem, né? Dá um jeitinho de se fazer. Mas a Anvisa não deixava fazer isso. Então, eles se apropriaram disso, acabou gerando um burburinho e a Anvisa bloqueou. Eu sou de acordo e não sou de acordo, porque a via inalatória é comprovadamente eficaz. Tem paciente que não responde bem se for só o óleo, ele precisa dos dois. Eu acompanho o paciente que se ele está numa crise, ele não vai responder logo com óleo. O óleo ele tem o pico para começar a fazer efeito lá em torno de 45 minutos, 1 hora para você fazer o efeito quando é sublingual. Quando é oral, mais ainda. A via inalatória ela é parecida com a via endovenosa. Rapidinho, em poucos minutos, você já está lá com o efeito. Então você vê, Jéssica, que a gente não consegue sair desse triângulo, né? Recurso terapêutico, marginalização e folclore.
O folclore caminha junto com a ignorância, Mário. Sempre caminhou junto com a ignorância nesse sentido. Aí vem o preconceito, que foi aquele ponto de partida em nosso bate-papo de hoje. Mas, assim, parece que o grande foco é a forma de se lidar com o legal e com o marginal, quando se fala de uma substância que tem uma origem que vem com todo esse karma, né? Com toda Sim, que o uso é bem antigo. Que é O antigo. que é novo é o preconceito que não tem nem 100 anos da era proibicionista. Então, E isso a o gente que é tem que recurso entender. terapêutico, Jéssica, parece que muito vai permear a farmacologia ainda, não é, Bruno? Parece que se precisa conhecer mais ainda e melhor, com profundidade. Você pode falar um pouquinho disso? Tem uma frase, tem um filósofo, ele é alemão, Arthur Schopenhauer, que ele fala o seguinte: qualquer verdade passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Segundo, é violentamente combatida. Terceiro, é aceita como clara e evidente. É o que está acontecendo Sim. com a cannabis. Que foi o que aconteceu com Freud na psicanálise, né? Justamente. Isso. Jéssica, eu queria ouvir de você a resolução do Conselho Federal de Farmácia, né, que possibilita a categoria farmacêutica. Na verdade, a dispensação é privativa do farmacêutico. Nós estamos trabalhando para que essa prestação venha também para o farmacêutico. Recentemente, a gente tem contato com o Conselho Federal de Farmácia, na pessoa do nosso presidente, Dr. Walter. Ele me disse que está trabalhando lá com a colega para que saia essa resolução. Claro, óbvio que isso deve ter uma interlocução com a Anvisa, né, para que o farmacêutico também possa prescrever a cannabis. Mas eu queria que você falasse um pouco do que traz a segurança jurídica para o farmacêutico estar nessa área que não é privativa, né? Não é privativa do farmacêutico. Privativa é a questão da dispensação, né? Ou da dispensação da cannabis. E tem um outro porém, professor, que eu achei um pouco contraditório, é a questão do país, do Brasil, não poder ainda plantar, né, para fim medicinal. Nós estamos importando isso dos Estados Unidos. Sim. Nós temos aqui terras férteis, inclusive há estudos comprovados cientificamente que aqui na Bahia, aqui margeando o Rio São Francisco, onde você consegue produzir uma cannabis com uma pureza, com maior concentração do princípio ativo em qualquer outro lugar do mundo, e nós precisamos trabalhar dentro do Congresso Nacional para que o país, o Brasil, possa também produzir a cannabis para ser utilizada aqui. Isso vai baratear o custo, né? O custo hoje realmente está um pouco caro, fora da realidade da maioria da população brasileira, o que tem onerado também o SUS, porque você tem judicialização Sim. para a dispensação do canabidiol na gestão pública, e você já tem um orçamento limitado ali para a compra de medicamento, de repente chega uma decisão judicial e que o gestor tem que comprar o canabidiol para ser dispensado para um paciente. Então a gente tem alguns questionamentos aí que precisam ainda desses entraves, né, colaborando com o que o Bruno falou, né, que a gente precisa primeiro desmarginalizar, né, fazer um estudo para trazer um embasamento científico que comprove realmente, né, para que ele vai ser utilizado, onde tem uma eficácia terapêutica melhor, como você colocou, a dor está em primeiro utilização na crise de ansiedade e depressão. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente da resolução do Conselho Federal de Farmácia, se tem alguma RDC dentro da Anvisa também que vincula a questão do canabidiol, e como é que você enxerga se está transitando lá dentro do Congresso a questão de nós, brasileiros, podermos plantar o canabidiol. Sobre a legislação. Temos aí, foi em 2020, essa resolução saiu do Conselho Federal, a resolução 680 de 2020, e lá, ela não dá muito direcionamento, mas ela mostra que é uma função também do farmacêutico, atuar na área da cannabis. Ela regulamenta a função do farmacêutico atuando. Resolução 680. 680. Resolução 680 do Conselho Federal de Já Farmácia, hein, anotem aí pra galera? estudar, viu? Ah. 327 tem uma outra resolução, essa foi de 2019, essa é bem extensa, e ela regulamenta os produtos que querem ser incluídos na farmácia. Então, o que você precisa, né, o que você precisa solicitar para a Anvisa para que você seja um medicamento de fato, porque o produto ele não pode ser chamado como medicamento, produto de cannabis. O da prática já pode ser considerado porque ele já passou por esse processo, já mostrou os estudos, ele entrou como um medicamento. Mas os outros, eles têm até 5 anos para se adequar e para entrar na farmácia como medicamento. Então, essa é a 327, que regulamenta esse processo. E lá na 327 está escrito que é do farmacêutico, a dispensação do farmacêutico. Está lá sempre dizendo, e a questão de
SNGPC, da escrituração, tá tudo também nessa 327. Porque ele vai entrar, ele é na lista C1, né? O canabidiol entra lá na C1, ele vai fazer todo esse procedimento normal da portaria 344. Outra resolução importante na área da cannabis é a 660, que é sobre importação, de trazer de fora, que é esse que tem que passar por intermédio da Anvisa. Hoje a gente tem 3 formas de conseguir cannabis no Brasil. Por importação, vindo mediante autorização da Anvisa, por associação, que você compra aqui mesmo, as associações aqui do Brasil, e nas farmácias. Só tem essas 3 maneiras. Ou importando, ou por associação, ou comprando na farmácia. Comprando na farmácia, receita azul. Comprando de fora ou associação, receita branca C1 normalmente. Na real, né, Jéssica, não seria a importação da cannabis, seria do derivado. Do princípio extrato. ativo, do extrato. Do óleo já todo bonitinho, na embalagem constando lá o que tem ali, aí você verifica com o controle de qualidade que está batendo com a quantidade de canabinoides que tem ali. Então, por isso que é importante a planta inteira. Quando você olha um laudo de controle de qualidade, tem lá tanto de CBG, tanto de THC, tanto de CBDA, o canabinoide está na forma ácida na planta. Ele passa por um processo de descarboxilação, ele vira forma neutra, que é o que a gente precisa para fazer o efeito. Uma plantinha mesmo, você pega a planta, tem gente que fala se comer, não vai ter nada, porque ali os canabinoides estão na forma ácida. Ele precisa passar por um processo, seja pela combustão ou pela descarboxilação de outro método que use o calor, e aí ele vai gerar essa forma neutra, né? Ele desloca um grupo carboxila, gera uma forma neutra e aí fica a forma ativa que a gente precisa no organismo. Mas do jeito que ele está na planta, a ação dele é mínima. Agora, uma pergunta, professor. O canabidiol utilizado de forma terapêutica, se o paciente se envolver em algum acidente de trânsito ou algo e fizer um exame toxicológico, ele sinaliza a utilização do canabidiol como um medicamento terapêutico? Ele aparece em algum exame toxicológico? Existe alguma intercorrência processual, jurídico ou não? Eu acredito que não, porque o canabidiol não tem efeito psicoativo. Então ele não entra como droga, ele não está como entorpecente. Nem como doping ali. Nem como doping. Ele não utiliza como doping, não? Ele não é agente dopante nem entorpecente. O canabidiol, não. Não. Mas Canabidiol, a flor fumada, O THC. Entra como... O o THC. THC entra. Isso. Todos os Então outros, ninguém, CBG... ninguém vai pesquisar o canabidiol em algo que precisa fazer uma dosagem toxicológica de alguma intercorrência, isso não vai ser feito, Se né? for feita análise de cabelo, Pronto. Motorista Pronto. de caminhão, o não pessoal vai, tem que fazer não, o vai, toxicológico. não vai determinar canabidiol. Não vai determinar canabidiol. Vai Canabidiol. determinar THC. THC. Bom, isso é interessante Quem a gente faz saber, uso porque eu já tem vi que alguns parar no questionamentos tempo, com relação a isso. Então não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa Não tem por que determinar o canabidiol, porque ele não tem efeito psicoativo. outra coisa. Na verdade, professor, a gente devia falar muito, né? Deixa qual é o mecanismo de ação mesmo do canabidiol? É um vasodilatador, um vasoconstrictor? Tem vários. Vários. Tem vários. O THC, ele tem um mecanismo básico, né? A gente tem receptor CB1 no cérebro. Receptor CB1 é ligado no sistema nervoso central. Receptor CB2 ligado no sistema periférico. Então, CB1 é cérebro. O THC se liga no CB1. Por isso que ele é o principal agente ativo causador de efeito psicotrópico. Porque é ele que se liga lá em cima, no CB1. No cérebro, né? Não só no cérebro, a gente tem receptores no corpo inteiro. Por isso que não é que ele é uma panaceia milagroso, não. Tem efeito porque a gente tem receptor no corpo inteiro, comprovadamente. A gente tem receptor na pele, no olho, tudo. Tudo tem receptor, em menor ou maior quantidade. Onde que a gente não tem receptor? No tronco encefálico. Que é naquela parte que está ligada com as funções vitais, né? Que pode gerar uma parada cardiorrespiratória. É tão perfeito que lá não tem. Por isso que a gente não vê casos de morte associada com isso. Não tem um caso de morte por overdose com maconha, não tem. Se você procurar aí nos relatos. Né, os que acham até uma brincadeirinha que diz que o único acidente de trânsito que aconteceu foi por conta de uma batida e o cara tava com muitos pacotes do tráfico e aí espremeu ele, né? Ele morreu prensado literalmente. Mas foi o único caso. Se você for pesquisar, não encontra. Então, por isso que é bem complicado, assim, quando a gente libera o álcool, né? Propagandas na televisão, as pessoas felizes, brincando e é uma coisa super normal e quando a gente marginaliza algo que precisa, claro que tem gente que usa de uma maneira que não é correta, mas muita gente usa de uma maneira correta, que precisa, depende daquilo para viver. O Bruno já tem algum estudo de interferência medicamentosa do álcool com canabidiol? Álcool e canabidiol, não vejo... Interação medicamentosa? Veja só,
molecularmente, né, celularmente, molecularmente, eu ainda não vi nada, tá? Ainda não vi nada em relação a isso. Por quê? Porque para você poder fazer isso daí, eu acredito, você precisa de métodos mais sofisticados, métodos físico-químicos, uma cromatografia líquida, uma HPLC acoplada ao massa, que são métodos caros. Tá? E aí você tem que ver qual é o objetivo realmente do seu estudo. Então, por exemplo, vamos lá, a pessoa, batida de trânsito, tá? Na batida de trânsito, o cara estava usando uma droga. Ou melhor, para tirar a carteira de motorista. Para tirar a carteira de motorista. Aí o cara vai fazer o teste para tirar a carteira no cabelo, na segunda-feira. Na sexta-feira, ele já vinha usando droga, já vinha usando uma droga, né, psicotrópica. Ele fica sem usar a droga, sexta e sábado. Na segunda-feira, ele vai fazer um exame. Só que se for coletar sangue, possivelmente não será encontrado. Por quê? Porque tem a minha vida curta, é rapidamente eliminado. Mas se usar o cabelo, possivelmente eu vou encontrar a droga. Por quê? Porque tem uma ligação covalente. Mas no momento do acidente, ele não estava sob efeito da droga. Ele não estava. Agora eu encontrei no cabelo. Então, por isso que às vezes essa questão do método é importante. Que método você vai usar, que amostra você vai usar para saber se a pessoa estava, no momento do acidente, estava usando a droga ou não. Eu posso fazer cabelo e vou usar a droga, mas no momento do acidente eu não estava usando a droga. Tá? E isso aí, isso é um ponto que você puxou no início em relação a profissionalizar a carteira de motorista. Né? Determinação da substância. Isso já é uma questão, então, que já tira muitas dúvidas. O canabidiol não tem interferência em nada. Não. Eu queria aproveitar aqui, Maia, essa oportunidade, o privilégio de estar com a Jéssica, uma colega experimentada nessa área, e o Bruno, que traz toda essa leitura acadêmica, essa leitura científica que envolve a droga. Ele foi seu estagiário, professor? O Bruno do meu? Não, o Bruno foi meu colega. Nós coordenamos um curso de pós-graduação juntos de farmácia clínica integrada, né? O saudoso Eustáquio Neves Borges disse aí, ó, Colin Martinelli, que seu futuro está garantido. Foi. Ele ficava seguro nas minhas calças lá, onde eu ia ele atrás. Ele me seguiu lá. Na verdade, eu fui estagiário dele também, eu né? tive esse privilégio de ter tido o Mário, o presidente do nosso Conselho Regional de Farmácia, como estagiário por 2 longos anos. Né? Rapaz, foi onde mais eu aprendi análises clínicas. Esse professor Luiz Henrique de Oliveira, ele tem que ser estudado. Eu nunca tinha feito leitura de ELISA e espectrofotômetro. Eu aprendi a fazer dosagem de anticorpos IgG e IgM da TORC, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e espectrofotômetro. Eu tive concentração. Rapaz, era coisa assim que a gente aprendia no Sinergisa, que era fantástico, professor. Eu aprendi muito, eu devo muito da minha formação acadêmica àqueles 2 anos no seu laboratório. Obrigado, Mário. Mas o Sinergisa foi um palco, né, Mário? Onde várias figuras do nosso meio passaram por lá. A gente montou a bacteriologia, o senhor lembra? Integrada a um software, né? Isso. Que trabalhava com identificação probabilística de bactérias. Rapaz, né? Era uma coisa assim fantástica. Eu ficava escutando Voz do Brasil, porque eu fazia UFBA, né? Então o horário que ficava era o horário da tarde. Eu ia para o laboratório do professor, 5h30 da tarde, ficava até quase 11 horas da noite. Eu sozinho no laboratório, eu não tinha que fazer. Tinha rádio, Voz do Brasil, eu escutando Voz do Brasil, então me fazer ELISA, bacteriologia, a gente tinha aquelas reuniões para discutir casos clínicos, né? Foi realmente Nós tivemos o privilégio de ter inovado, né, Maria, em alguns aspectos. Muito bom. Mas assim, o mérito de tudo aquilo era a confiança de vocês e o vínculo forte que a Universidade Federal estabeleceu conosco. Durante a existência do laboratório, nós tivemos 57 estagiários da Faculdade de Farmácia. Hoje nós vemos pessoas que saíram dali como representantes para a América Latina de produtos, doutores, né? Como o caso do Fabrício, o presidente do Conselho de Farmácia e outros tantos colegas. Robert Sertório. Pessoas, a Carla Steff. Pessoas muito Orlando especiais, Júnior. Que passaram Orlando por lá, Júnior, né? trabalhou lá. Arlete, Jairo. Turma bacana. Pra gente não ser injusto. Nas clínicas fervia ali. Mas ele não foi seu estagiário, então. Então, Bruno foi meu colega de um curso de especialização, de aperfeiçoamento, né, Bruno? Isso. Em farmácia Luiz Henrique me conheceu quando eu estava no leito, perto de apertar a mão do Barbudinho, quando eu tive a AVC. Na UTI. Eu conheci Bruno sem ele me conhecer. Foi. Né? E Jéssica, me diga uma coisa, como é que está aí a aceitação e o crescimento da utilização do canabidiol como
medicamento terapêutico? Você tem esses dados? Você acompanha isso? Está crescendo bastante, dá para a gente perceber pelo número de importação Anvisa, que disparou, né? Número de médicos prescrevendo, número de profissionais engajados. Hoje a gente tem aí, que saiu, né? Meio que uma polêmica, a Anvisa aceita ou não aceita, mas o Conselho já aceitou, que é o de fisioterapia e de biomedicina, que recente também falaram sobre isso. Eles já estão, né, começando a prescrever, mas é um ponto que eles precisam se ajustar, porque pela Anvisa é só dentista e médico. Mas, assim, alguns conselhos emitiram resoluções que garantiam essa prescrição. Está um ponto ainda a se decidir o que vai seguir para frente. Mas de segmento para uso terapêutico está mais aceito. Hoje eu vejo, assim, até dentro das famílias, né, que as pessoas, não, isso daí não vai usar, não. Maconha, não. Minha avó usa, minha tia usa, lá em casa todo mundo é a favor. Todo mundo usa lá? Hoje. Antes a gente cresceu na era que maconha faz mal, não pode. E hoje minha mãe fala, minha filha trabalha com maconha. Olha só, que coisa, né? Hoje ela fala Ô, Jéssica, numa pegando boa. esse gancho que você traz aí... Professor, inclusive, ela trouxe aqui a maconha. Ah, Né? Nós vamos fazer Essa é especial, essa é especial. Essa é especial, Essa né? tem alto controle de qualidade. Aqui, ó, 0,2%. CBD até mais que 10% e THC até 0,2%. como é que esse produto chega até aqui, nesse formato, Jéssica? Qual é a cadeia, Você né? importa, o primeiro passo é a prescrição médica. Tem a prescrição, você vai fazer um cadastro na Anvisa. Com o cadastro da Anvisa, a Anvisa vai autorizar e emitir um documento com o nome da marca. Porque a Anvisa ela só autoriza se você tiver com o nome da marca que você vai importar, porque ele vai conferir. A Anvisa confere novamente quando chega no Brasil, se aquele nome está correto, se vai para o endereço correto, se a prescrição está correta, para não ter nenhuma fraude. Justamente por isso que eles fazem essa segunda conferência. A gente faz a emissão do documento no site, a Anvisa autoriza, e aí tem um processo de em torno de 15 a 20 dias para chegar aqui para a gente. Mas ele para uns tempinhos lá em Campinas, que é a sede onde a Anvisa faz essa nova conferência, e aí ele vai bater tudo. Ó, essa prescrição está correta, está indo para o destino certo, então segue para frente. Aí você recebe na sua casa. Jéssica, eu queria aproveitar o privilégio de estar contracenando com uma figura como você aqui e te fazer uma provocação. Sim, vamos lá. Eu queria te provocar sobre a farsa social, sobre a hipocrisia que existe em torno da relação das pessoas com essa planta. Uma planta de uso milenar. Todo mundo, em algum momento de sua vida, já entrou em contato. E você traz no seu relato um dado muito importante, que é essa leitura de mãe, de avó, de tias, etc. Por que é que as pessoas tratam a maconha não, a cannabis sativa, né? Com esse grau de folclore, com esse grau de proibição, o que é que há, de fato, por trás dessa relação de proibição com a maconha? Bom, começou lá em torno de uns 90 anos para trás, que alguns políticos, não me recordo, acho que é Nixon, o nome dele, que decretou a guerra ao inimigo número 1 da população, assinou lá que eram as drogas e decretou a guerra às drogas. De lá para cá é só ladeira abaixo. Entrou na ONU como a maconha sendo pior do que a heroína, né, associada aos efeitos piores do que o ópio, sem sentido nenhum, sem estudo, sem comprovação. Né? Era um motivo para marginalizar alguns grupos de pessoas, né? Algumas minorias. Marihuana, né? Todo mundo já ouviu falar desse termo, marihuana. Mas por que esse termo existiu? É um termo para ser usado de forma pejorativa. Porque nos Estados Unidos, na época dessa guerra às drogas, eles queriam associar aos mexicanos, porque estava tendo uma migração dos mexicanos para os Estados Unidos. Então, eles queriam colocar o nome marihuana para associar de tudo que viesse de ruim, seriam os latinos que estavam trazendo. Eles criaram esse nome, marihuana. Então, assim, eu nem gosto muito de usar esse termo hoje, tu só fala marihuana, mas foi um termo criado para diminuir aquela sociedade, né? Para marginalizar os latinos. Eles publicavam, gente, real, nos jornais da época, nas revistas da época, que a maconha fazia mal, que assassinava, que deixava você louco, era a erva da loucura, a erva do demônio, era assim que eles botavam. Numa mídia, numa revista. Então, naquela época não tinha rede social pra gente identificar o que é fake news e o que não é. Né? Naquela época não tinha isso. Então, as pessoas que ouviam aquilo ali, se ela estava ouvindo isso do líder político, se ela estava ouvindo isso da mídia, ela vai duvidar de quem? Não tem de quem duvidar. Foi imposto pra gente isso. Foi uma ideia que foi imposta e a gente reproduziu por anos sem nem saber por quê. Tem uma historinha, não sei se vocês já ouviram dos macacos, de um estudo, que eles foram reunidos num local, colocaram banana em cima.
E aí eles subiam, quando um subia para buscar banana, os outros batiam neles. E era sempre assim, quando subia para pegar comida, os outros batiam. Eles foram trocando os macacos do estudo e eles repetiam aquele mesmo procedimento. Teve um momento que só tinha macacos novos, que não estavam naqueles anteriores, e eles continuaram repetindo. O macaco subia e ele continuava repetindo. Ele nem sabia por que ele estava batendo no outro macaco. É mais ou menos assim a teoria. Então a gente continua reproduzindo sem nem saber por que a gente reproduz. Porque se a gente pegar de fato e estudar a história da proibição da maconha no Brasil, a maconha estava na farmacopeia, gente. Na primeira farmacopeia da gente, em 1929, estava lá escrito como maconha. Por isso que eu não gosto muito de diferenciar maconha é uma coisa, cannabis é outra. Para mim é tudo a mesma coisa. Maconha é um nome popular e cannabis é um nome científico. Na minha visão é assim, porque estava lá na primeira farmacopeia, estava na farmacopeia americana, foi retirado depois dessas leis loucas que entraram aí, tiveram que retirar. Né? E é uma perda, porque se tivesse hoje ainda, a gente estava com cannabis na farmácia viva, cannabis inclusa no SUS, a gente plantando nas universidades, fazendo estudo, porque quando se proibiu, os estudos também foram proibidos. A gente só não pode, rapidinho, a gente só não pode confundir, concordo com você, Jéssica, né? Maconha e cannabis é a mesma coisa. O que não se pode deixar as pessoas confundirem é que maconha e cannabis é uma coisa, o canabidiol extraído purificado é outra, tá? E o que está se usando como medicamento é o canabidiol, é o canabigerol, né? Sim. E com até 0,2% de THC ou um pouco mais. É porque as plantas que a gente encontra hoje para o uso recreativo, né? Que eu não gosto de falar recreativo, porque fica parecendo que é recreação e criança pode usar. Então, eu não gosto de usar esse termo. Mas o uso adulto são plantas de alto THC. Porque as pessoas que querem procurar isso, elas querem procurar para ficar chapado mesmo. Isso. Então, eles querem uma planta com alto THC. No uso terapêutico, não são plantas assim. São plantas com alto CBG, são plantas com alto CBD. Tem THC também? Tem. THC em baixas quantidades é maravilhoso. Isso. THC em baixas quantidades é ansiolítico. Só que quando ele passa daquela dosagem, ao invés de ansiolítico, ele vira ansiogênico. E em baixas quantidades, ele até modula a ação do CBD. É. O THC é importante em baixas quantidades para modular o efeito do CBD. E só um detalhe, né, que porque a gente vê o cigarro, né, comparando o cigarro com, aí no caso a maconha, o cigarro é muito mais toxicológico, muito mais tóxico. Sim. Você tem mais de 3.000 substâncias no cigarro, muitas comprovadamente carcinogênicas. Por que então que existe essa coisa, essa briga, essa contrariedade em relação ao canabidiol, sendo que o cigarro ele é muito mais tóxico para quem é usuário e para quem não é usuário que está ali sofrendo Mário, próximo a quem está fumando. Ô, Bruno, você não acha que existe um longa-manos, né, uma extensão do Estado nessa relação? Se a cannabis fosse tributada, por exemplo, certamente ela seria muito mais consumida e muito mais veiculada Eu acredito, na sociedade. Luiz, eu acredito. O cigarro e o álcool, eles representam uma contribuição tributária imensa. Imensa. Então, né? Então, talvez seja por essa hipocrisia eu não gosto, mesmo. eu acho que eu não gosto de entrar nesse ponto, porque né, a gente sabe que está muito bem esclarecido, só não acredita quem não quer ver, né? Sim. Só não acredita quem não quer, mas eu tenho certeza disso, entendeu? Tem muita coisa por trás disso daí. Jéssica, me parece também, professor, que a fibra da planta, ela tem um poder de têxtil, a elaboração de roupas, essas coisas. Sim. O cânhamo, né? O cânhamo. Você tem, assim, muito mais do que outras que são plantadas aí, não é isso? Isso, e o cânhamo é uma variedade, porque a espécie é única. Cannabis sativa é única espécie. Se ela é sativa índica, sativa ruderalis, a gente vai identificar depois. Mas a espécie é única. Então, o cânhamo é a mesma espécie. Só que ela é utilizada para outros fins. Dá flor também, dá flor com alto CBD. As flores de cânhamo são ricas em CBD. Então, se a pessoa quer usar para uso recreativo, não vai usar. Mas se é uma pessoa que tem uma dor crônica, que tem uma ansiedade, vai ser bom para aquela pessoa usar esse com alto CBD. E o teor de THC no cânhamo, Jéssica, é mais baixo? Bem baixo, irrisório. 0,1, 0,2, bem pouquinho. Então não tem um efeito psicoativo. Não, Ele tem não um tem. efeito mais associado à Relaxante, artesanalidade, ansiolítico. por conta da fibra. Isso, a flor é usada para esse fim e a fibra ela é mais resistente que o algodão, inclusive. Gasta menos que o algodão, não, gasta menos água que o algodão, inclusive, para
pela plantação. Além de tudo, a gente, como o Mário falou, se plantasse aqui no São Francisco, naquela região, ia bater com a do mundo inteiro. O Brasil A tem do Brasil ia ser a melhor. É. Ia ser a melhor de plantação. Fala um pouquinho dessas coisas Então, todas que você galera, trouxe aí. isso aqui é legal, tá? Não tem nada ilegal aqui na minha mão. Olha É lá, legal. pelo amor de Deus, hein? É legal, tem O Pepe não tá autorização. batendo aqui no estúdio, viu? Tem autorização para isso, mas é assim, as pessoas associam que vou usar a planta, vou usar no cigarro. Não, para isso que existem esses dispositivos, que ele não sai fumaça, ele sai vapor. Aqui na combustão, você vai fumar um cigarro, é o quê? 500 graus para cima, que você tá botando de fumaça para dentro. Esse vapor, o máximo dele é 220. E como é que faz isso aí? Você tem condição de mostrar pra gente a evidência aí? Aí ele liga. Deixa eu só ele ligar aqui, eu vou mostrar. Você escolhe, aqui ele tem 185, tá vendo? A temperatura. Aí você vai aumentando, o máximo dele é 220, 221. Não chega nem perto da combustão, gente. O mínimo da combustão é de 400 e 500. Então isso daqui não sai cheiro, não queima a garganta, nada. Ele sai um vapor. E não E ele tá pronto pra uso aí, doutora? Não. Não. Não tá coisa não. Aí ele também tá com a bateria baixinha. Mas aí como é que funciona esse vaporizador? Tem vários no mercado, vários. Ele vai... aí você coloca no recipiente até 0,5. Na prescrição, o médico me prescreve entre 0,3 a 0,5. Seria um Viper. Oi? Vape. É um vape, Trouxe só não. que as pessoas associam muito aqueles de cigarro eletrônico, aqueles de essência que não tem nada a ver. É isso que eu ia falar. Inclusive, Tem nada a ver. Não tem Cigarro nada a eletrônico ver. é uma coisa. Aqui o povo fala, tá fumando pendrive. Não tem nada a ver. Esse daqui é um vaporizador de ervas secas. Esse é o nome do vaporizador. Inclusive, esses outros aí, cigarro eletrônico, que causaram muitos casos aí nos Estados Unidos de morte, né, de DPLC, várias questões Seria um pulmonares. dispositivo terapêutico, portanto. Assim como as pessoas que usam sua insulina todos os dias, faz monitoramento glicêmico, não tem o seu aparelhinho, eu também tenho o meu. Todos os dias, se eu viajo, eu saio com ele, eu uso de manhã e uso de noite, de acordo com a minha prescrição. Então, é bem pouquinho que você bota, é 0,3 gramas, é bem pouquinho. É bem pouquinho. Então, você vaporiza e melhora se você tá com uma crise. Não fica cheiro forte. Seria um análogo, portanto, ao Aerolim, por exemplo. Você tem Pra- um Como se óleo. fosse uma bombinha. Isso, você tem um óleo, o óleo vaporiza, você... Esse daqui é só de erva, mas existe o que tem de erva e de óleo. Você óleo. pode vaporizar os dois. Então, esse daqui não tem relato de nenhum daquelas histórias que tiveram de morte nos Estados Unidos, nenhum foi associado a vaporizador de erva seca. Ele é diferente, ele tem uma tecnologia que ele aquece a erva, o vapor aquece a erva e você vaporiza esse né, que sai, essa inalação que sai. Não queima a planta, como é no caso de um cigarro. Você não vai ter aquelas questões de combustão, alcatrão e todas aquelas outras substâncias. Aqui Não você não vai arranha. ter. Você falou de Não arranha. Eu parei de fumar faz 13 anos. Eu fui dependente não, submisso, né? A nicotina durante 30 anos, Eu Mário. também fumei 10 anos. E por conta Tem 15 anos que eu por larguei, conta então. de um agravamento Graças a Deus. clínico, né, de uma trombose, eu precisei abrir mão do prazer de fumar, porque eu acho, Jéssica, é uma coisa que a gente tem que discutir. Sim. Droga é uma coisa que gera prazer em algum momento. Né? Senão as pessoas não buscavam. Senão não buscavam. Então parece que, voltando a essa questão da hipocrisia, da farsa social, em torno do uso de certas substâncias químicas. Sim. Né? O açúcar gera prazer em algum momento, Cafeína. reduz a ansiedade, a cafeína também, a nicotina, Álcool. até a bromina do chocolate hoje, Sim. né? Do cacau, é uma coisa extremamente bem trabalhada, bem usada, não é, Bruno? Mas quando se chega no item maconha, no item cannabis, a gente percebe que existe uma onda social muito pesada em torno disso. Isso cria uma mística muito grande. Sim. Então, quando você debate, Mário, num ambiente como esse, essa questão de uma forma responsável, descontraída, claro, leve, clara. Isso aqui não é um fórum acadêmico, né? Não. É um programa Bate-papo. para nossos E a gente vai pares. despertando Exatamente. na categoria farmacêutica. Se alguém se mostrar interessado, vai buscar se E a capacitar, importância de estudar, você especialização, debater, né, pós-graduações, né, E a professor? importância do debate. Trazer da esse debate discussão, né? para a sociedade de uma forma geral. E aí eu até peço aos colegas que nos assistem, compartilhem o canal YouTube do Conselho Nacional de Farmácia da Bahia. Curtam, comentem, porque a gente está construindo, professor, com esse Conexão Farmacêutica, a possibilidade de se abrir outros debates dentro da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, na Câmara dos Deputados, com a sociedade organizada. Eu acho que isso é um papel importante também desse programa aqui hoje, que está sendo gravado sobre a utilização da cannabis, evidências terapêuticas.
né? Então, só para poder... É o papel transformador do Conselho, né, Mário? Com O certeza. Conselho não existe só para fiscalizar algum Sim. comportamento, a conduta do Eu profissional. me lembro, professor, o ano passado a gente foi discutir a pauta do movimento LGBTQI. E nós tivemos muita resistência na elaboração da cartilha e eu bati firme naquele momento e disse, é uma pauta que nós vamos construir aqui no estado da Bahia. Nós temos que ter coragem de levar esse debate para uma sociedade tão machista, tão preconceituosa que é a nossa. E eu sei que isso se transformou hoje numa agenda nacional dentro do Conselho Federal de Farmácia, né? Então, como a Jéssica colocou, como o Bruno colocou, como você trouxe, se tem poucos conselhos discutindo hoje a questão da cannabis, amanhã vai ter mais. Amanhã Sim. outros conselhos vão estar envolvidos. Acho que isso é importante, esses debates. Eles são enriquecedores, ele traz para a gente conhecimento, e tudo que traz conhecimento a gente precisa fomentar e valorizar. Mas é a coragem de ser pioneiro, não é, Mário? Temos que ter a Todos os coragem. pioneiros, eles pagaram um erros preço vão existir, alto. claro, óbvio, faz parte do processo da natureza humana. A gente, inclusive, aprende com nossos erros, não são com os acertos, né? Mas faz parte, sim. A gente tem que levantar esse debate. Eu acho que hoje está sendo um momento enriquecedor para mim também. Eu ainda não tinha parado para ler nada sobre a cannabis, essa correria do dia a dia, né? Mas a gente vai investir ATP, né? ATP, né, professor? Claro. ATP é a molécula de energia nesses eventos de cannabis. Adenosina trifosfato. Vamos discutir isso com a categoria farmacêutica, com a sociedade organizada. Sim, eu estou aprendendo bastante aqui hoje. Viu? Os farmacêuticos também, eles têm que entender que é uma área que é muito nossa, né? Mesmo que a gente ainda não prescreva, mas eu acredito que se a gente prescrever, somos capazes de fazer esse acompanhamento. Quem é que entende de ajuste de dose? Quem é que entende de segmento farmacoterapêutico? fitofármaco. Até Quem da é que entende de plantação, da fitofármaco? botânica, de plantar. Fitoterapia, Quem é que A entende tabela disso, periódica, a né? gente sabe para que serve o magnésio, a gente sabe para que serve o potássio, né? Um fósforo na terra. Então, acho que a gente então, tem que... tem aí fitoterapia, ajuste de dose, Sim. drogas de abuso. Controle de Farmacêutico, qualidade, controle de tudo qualidade. é o farmacêutico que Farmacêutico. faz. É uma área muito nossa. Eu não tô assim agora nessa área, eu sempre gostei, desde a faculdade, drogas sempre me moveram, não fiz farmácia à toa, porque também, como o professor Luiz falou, que as drogas elas são utilizadas para o prazer. As pessoas que têm alguma condição, elas vão procurar para uma válvula de escape, né? Uma fuga. E eu não estudo só cannabis, eu estudo cogumelo, LSD, MDMA. E hoje a Austrália, inclusive, liberou, os médicos psiquiatras prescrevem microdose de MDMA e psilocibina para tratamento de depressão, transtorno de estresse pós-traumático. É comprovadamente. É a medicina do futuro, mas as pessoas ainda não acordaram, né? Siddhartha Ribeiro sempre fala que, assim como a penicilina, né, esteve para o século XX, a cannabis e os psicodélicos estarão para o século XXI. O Siddhartha Ribeiro parece que é um dos neurocientistas mais reputados no Brasil. Sim. Ele começou a vida dele no Instituto do Cérebro, em Natal. Sim. Né? Hoje, Mário, esse organismo nordestino, ele guarda em si o privilégio de ser um dos centros que melhor formam neurocientistas no mundo. No mundo, ele é referência mundial. Ele publicou recentemente um livro assim que eu recomendo a todos, né? É o Oráculo da Noite. É Sim, sobre a função sonhos, né? dos sonhos, né? A importância que o sonho tem na relação do sujeito com a sobrevida, né? Passa essa informação para os farmacêuticos, estudantes, professor, que possam... Eu acho E que suas- é muito suas importante orientações são muito- vocês. para Eu mim- acho. Perdão, Mário. Pode perdão. prosseguir. Não, continue, por Não, favor. eu acho que suas orientações elas são bastante pertinentes para a formação, sobretudo intelectual. Mário, eu estou falando de uma coisa, sabe, Jéssica e Bruno, que eu venho batendo nessa tecla há muitos anos aqui na Bahia. É a demanda que há do farmacêutico ter uma visão mais ampla sobre o processo da existência humana. O farmacêutico ele não pode se resumir, se reduzir a um laboratório, a uma escola ou a uma farmácia comunitária. Ele é o profissional que primeiro chega na vida das pessoas com teste de gravidez. Não existe nenhum outro profissional da saúde que chegue primeiro. E ele é o último nos IMLs da vida, nos hospitais de transição, nas relações do sujeito com a despedida da vida. Então, quando o farmacêutico amplia esse ângulo de visão sobre o processo de saúde, ele está agregando valor, ele está integrando conhecimento. É a medicina integrativa. A medicina integrativa, que é a grande saída para o mundo. E o farmacêutico precisa se tocar, se sensibilizar para essas perspectivas novas que se abrem para o aproveitamento de seu expertise profissional.
A gente tem que lembrar, Jéssica, Bruno, Mário, todos vocês que nos assistem, que a vida tem 3 dimensões. Você tem uma dimensão física, né, que é o nosso corpo, o nosso hardware, e que geralmente os profissionais de medicina cuidam. Você tem uma outra dimensão, que é a dimensão emocional, que é o nosso software, aquilo que você vê, mas você não pega, como uma tela de celular. A emoção é aquilo. Mas a gente é conectado a algo muito superior, que é a espiritualidade, né? E na espiritualidade você tem 2 vertentes importantes, que é a religiosidade ou a filosofia. Então, se você não atender às 3 dimensões da existência humana, você não consegue atingir a grande meta do existir, que é ser feliz, né? Então, o farmacêutico precisa urgentemente compreender essas dimensões. Para vocês terem uma ideia da importância desse fato, a Universidade de Brasília, a UNB, Bruno, ela inovou no Brasil, criando uma plataforma nova de ensino, que é uma disciplina chamada Felicidade, Mário. A disciplina Felicidade, ela começou de maneira incipiente. Eu tive o privilégio de ir lá ter assistido uma aula do professor que criou essa matéria, e quem mais se interessava por felicidade era o pessoal da engenharia, o pessoal da tecnologia. Não foi o pessoal das humanidades ou da ciência e da saúde, né? Então, isso intriga muito. Por que essa disciplina hoje ela é oferecida a um sem número de turmas e se tornou uma disciplina que permeia, como disciplina eletiva, todos os cursos da UNB. Então, o farmacêutico precisa sair de sua caixinha, entender que sua vida não se resume a uma vida de laboratório e ter uma noção mais ampla da sociedade. E a obra, professor, que o senhor ia indicar para a categoria farmacêutica, porque eu me mostrei interessado, que fala sobre sonhos. Uma pessoa, quando ela para de sonhar, para mim, ela para de não existir, né? Quando ela para de fantasiar, e o sonho o sonho, dentro, né? A gente tem que sonhar sempre. Ela se chama O Oráculo da Noite. Eu acho que na edição desse programa vocês podem resgatar a capa dessa obra, né? E mostrar um pouquinho o trabalho do Siddhartha Ribeiro. Ter estado com o Siddhartha Ribeiro, para mim, foi um dos maiores privilégios de minha vida profissional. Ele esteve aqui em Salvador, na UFBA, né? Ele fez uma palestra belíssima naquela área do cinema, do Vale do Canela, Mário, do pavilhão de aulas do Canela. E lá estava lotado, né? Na época eu tive o privilégio de ter sido convidado para ir assistir essa conferência dele pela Escola Baiana de Medicina, quando eu lá ensinava, né? Eu fui um professor de estudo de casos clínicos, de origem e evolução do pensamento científico. Então, eles chamaram alguns profissionais para assistir o Siddhartha. Mas o Siddhartha era um cara que precisava falar em urbe et orbe, diante do que ele traz de novo, diante de tudo que ele é capaz de promover. E é um cara que merece realmente o nosso respeito. Então, eu indico que esse programa exiba a capa do livro, que as pessoas comecem a lidar de novo, de forma mais respeitosa, com o sonho e com a fantasia. Sem fantasia, não é possível sobreviver. Ah, sim. Eu gostei foi da disciplina Felicidade. Eu não essa eu nunca vi também. Eu acho que no evento como esse aqui, vale a pena a gente trazer o que é novo, né? É claro. Com certeza. Me diga uma coisa, Bruno, Jéssica, eles fazem parte, professor, do grupo de trabalho de cannabis do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. Nós instituímos essa comissão, que não é mais comissão, hoje é denominada Grupo de Trabalho, termina assessorando a diretoria. O GT. Os GTs, até porque a gente tem muitas pautas, muitos assuntos que envolvem a categoria farmacêutica. Nós temos aí 135 atividades regulamentadas pelo Conselho de Farmácia. É humanamente possível o diretor saber de tudo. Então a gente tem esses grupos que terminam assessorando. Como é que está a agenda do grupo? Eu sei que vocês fizeram um evento aí no início do ano, foi um evento bacana, um evento que a galera prestigiou muito, né? E eu gostaria aqui de parabenizar o trabalho que vocês iniciam aí nesse grupo de trabalho. Mas como é que está a agenda aí do GT? A gente vai ter mais eventos aí pelo estado. O que é que vocês estão planejando fazer com esse grupo de trabalho lá do Conselho Regional de Farmácia da Bahia? Como é que está a agenda do grupo? O que é que vocês estão imaginando em fazer? Passar a palavra para o meu coordenador. Então, a gente, esse sábado agora, né, vai ter o encontro dos GTs, não é isso, Mário? Isso. Inclusive o nosso, que é o grupo de trabalho técnico, né, em cannabis sativa, tá? Vai ser no sábado. A gente, em início de junho, nós fizemos o primeiro workshop, não foi, Jéssica, de farmacoterapia canabinoide. O estava presente. Foi muito bem falado, Foi inclusive. muito bem falado, e por esse motivo
A gente vai fazer dia 22 e 23 de setembro. Anota essa data aí, hein, galera. é uma 22 sexta e ou 23 de sábado. setembro. 22 e 23 de setembro, no Porto Belo, em Ondina. Esse vai ser o primeiro simpósio baiano de farmacoterapia canabinoide, com palestrantes daqui e palestrantes de fora da Bahia. Vai Ótimo. ser muito, muito legal. Me parece aí, só essa data talvez a gente vai ter que fazer uma conciliação, que me parece que vai ter um congresso de ciência farmacêutica em Feira de Santana nessa data, 22 e 23. Bem, Mas a gente faz uns ajustes. Isso aí é no... importante fazer isso logo. É, eu vou pegar a data de lá e a gente faz esse ajuste. Para não chocar, né? Que é um evento grande. Parece que essa questão de eventos, né, Mário, é uma coisa muito importante para o mundo farmacêutico. O farmacêutico sempre foi movido, motivado Mas por isso não esses impede. encontros, né? Não, E eu queria comunicar assim, em primeira mão a vocês agora que nós estamos participando de um projeto que eu queria convidar, inclusive, o Conselho de Farmácia para ser pioneiro no lançamento de todos os eventos que vocês promoverem. Primeiro, por uma obrigação nossa como farmacêutico, e segundo, pelo papel transformador do professor. Nós estamos lançando um aplicativo para o mundo científico, para o mundo acadêmico, chamado Eventário, uma plataforma nacional de eventos. Esse aplicativo vai ser lançado agora em outubro desse ano, né? Então, desde já, nessa versão piloto, nessa versão beta, eu queria já aproveitar aqui para comunicar à classe farmacêutica, Mário, que uma ferramenta muito potente, muito bacana, vai estar à disposição da gente e produzido por um farmacêutico, né? Que coisa bacana, professor. Vamos apoiar, vamos divulgar sim nas redes sociais do Conselho de Farmácia. Não tenha dúvida Eu disso. espero que a gente E contribua. vamos falar, se Deus permitir, no lançamento Obrigado. do programa. Sim, Bruno. Além desse simpósio, primeiro simpósio, né? Aí a gente só vai ver a questão da data, o que a gente tem mais planejado. Esses eventos continuarão ocorrendo, né? Mas me parece que você tem alguma coisa com uma robustez maior para a gente levar aí também para o sul do estado da Bahia. Então a gente está tentando organizar também o mesmo simpósio, né, para o sul do estado, né, para Itabuna, Ilhéus. A gente precisa definir isso, né, porque é um local que abrange muita gente e tem cursos de farmácia também nessa região, tá? A gente tem que estar desenvolvendo também parcerias, né, junto com a Fundação de Neurocirurgia. A gente tem essa parceria. Então, através dessa parceria com a Fundação de Neurologia, a gente consegue levar alunos, né, do curso de farmácia para poder acompanhar os pacientes que estão sob uso ou com indicação de uso de canabidiol, do óleo. Tá? Então, a gente tem pacientes com diversos tipos de doenças de alterações neurológicas, tá? Que tem indicação do canabidiol. Então, o farmacêutico, o estudante de farmácia, ele tá lá presente. Então, a gente conseguiu inserir o estudante nessa clínica, nessa fundação, aos sábados, todo sábado, né? Inclusive é um trabalho médico que não é gratuito, os pacientes são atendidos gratuitamente. Então, se a pessoa chegar lá sábado de manhã, aquilo lá está lotado de pacientes com problema neurológico. E aquele programa coordenado pelo doutor Antônio Andrade, da neurologia, e da né? neuro. Então, tem esse campo, né? Tem a Liga Acadêmica Multidisciplinar de Estudos Canábicos, que acontece as reuniões às quartas e sextas-feiras à tarde. A gente parou agora porque o pessoal está de recesso, por causa do recesso universitário, né? Tem também a inserção de alunos em empresas, né, que fazem, no caso aqui, eu quero agradecer até a CBD Med, que é a empresa que acolheu e acolhe alunos do curso de farmácia para ver a questão administrativa, a produção, a legislação frente a esse tema de cannabis, tá? E os estudos, né? Que a gente está fazendo muitos estudos com os estudantes, inserindo os estudantes e despertando nos estudantes essa área Bacana. canábica. Eu acho importante falar da Liga, porque a gente fala muito de farmacêutico formado, mas a Liga eles estão formando. É importante que a gente entre em quem está formando mesmo. Tem uma liga de não profissionais ainda, né, só de estudantes, que começam a fomentar isso numa faculdade, numa universidade, é muito importante, porque a gente teve um déficit disso, né? A gente não teve aula de sistema endocannabinoide na faculdade. Isso. A gente saiu sem... O que é isso? Nunca ouvi falar. Sendo que foi um sistema comprovado nos anos 2000. Estamos 23 anos de vácuo aí, sem saber, né, que já existe, já tem lá elucidado na literatura, e a gente nunca falou disso. Então, falar disso na universidade
na Federal da Bahia, que foi a minha casa, né? Eu acho muito importante, porque já começa dos estudantes. Eles já começam a entender que, olha, teve uma falha lá no passado, mas vamos recuperar, né? Vamos começar de estudante mesmo, para quando você chegar na formação, você já entender. E você até seguir para esse lado, se você quiser, né? Inclusive, agora eu já coloquei uma aula, né? Que vai começar, o semestre começa agora, eu coloquei como um tema de aula sistema endocannabinoide. Muito Né? bom. Ou seja, uma coisa inovadora que, mais uma vez, a Faculdade de Farmácia da UFBA está inovando. Não sei se outros cursos de farmácia pelo Brasil têm essa aula, de sistema endocannabinoide. Bom, Eu já vi queria- uma extensão em Santa Catarina. Ssanta Catarina tem um curso de extensão. esse Mas na ano. graduação, não, Não. né? Eu queria aproveitar essa oportunidade agora, Bruno, para saber se o link daquele evento, aquele workshop que você coordenou lá no Hotel Mercury do Rio Vermelho, que eu tive a honra de ter participado, né? Se ainda está disponível, e se sim, como é que o estudante de farmácia pode assistir aquele dia fantástico que vocês Luiz, eu não sei dizer, proporcionaram essa pro parte, conselho? essa parte é com o Não, tá conselho. no canal do Mário, tem YouTube do informação? Conselho, já teve quase 800 visualizações. É por isso que eu estou pedindo à categoria farmacêutica que divulgue o canal do YouTube. O Instagram está consolidado. A gente tem vídeos lá no Instagram. Teve um vídeo aí de uma fala aí que teve quase 80 mil visualizações, né? Então repercute muito essa rede social do Conselho Nacional de Farmácia da Bahia, o Instagram. Mas é importante a gente também agora pedir à categoria farmacêutica que siga o canal YouTube. A gente está fazendo esses podcasts lá, a gente tem pretensão de ampliar outros debates, né? Aquele Trazer essas workshop- aulas. O workshop inteiro está lá. O workshop inteiro está lá. E eu vou até esclarecer para a categoria farmacêutica, muitas vezes a gente é cobrado, por que isso não está ocorrendo? Porque existe um custo, né, para essa transmissão ao vivo, professor. E esse custo ainda não é um custo assim, que eu diria, plausível de ser feito em todos os eventos, né? Nós investimos muito para esse simpósio que foi realizado. Houve uma cobrança muito grande, mas, como sempre, muitas vezes a gente tem um número inscrito de uma quantidade, poucas pessoas comparecem, né, aos eventos. Não é a questão do cannabis, que hoje é a onda do momento, é por isso que eu não quero deixar que isso se banalize, entendeu? Com relação à questão de O auditório lá estava lotado. Mas a gente pretende fazer essas transmissões ao vivo desses eventos do Conselho para que aqueles colegas que estão nos locais mais distantes, nos municípios mais distantes da capital baiana, possam também assistir ali ao vivo. Mas nesse momento ainda não eu diria, é um orçamento que precisa ser discutido lá com a diretoria, com o plenário. Há um aporte financeiro razoável para essas transmissões ao vivo desses eventos. A gente ainda não tem essa estrutura para que isso ocorra em todos os eventos do Conselho. Claro, quando você tem um evento que é muito procurado, um evento que está bombando, a gente faz ali um sacrifício e coloca. Mas a pretensão é que isso ocorra. Perfeito. Mas o evento, o simpósio, está no canal do YouTube do Conselho Nacional de Farmácia da Bahia. Workshop. Provavelmente o simpósio também vai estar, né? O 13º simpósio também, que vai ser realizado esse ano também, vamos tentar ver se a gente consegue fazer essa transmissão ao vivo, mas ainda não... O senhor compreende, né? Claro, O senhor entende que ainda não é possível fazer em todos os eventos. Mas a tendência é que isso a gente consiga, para o ano que vem, fazer essa transmissão ao vivo, né? Até porque a gente às vezes também acha melhor que as pessoas participem, compareçam, Sim. entendeu? Tira dúvida, Tiram né? dúvidas, estão ali, toca, sentir, outra vibe, né? voltar à relação Eles humana interagem pós-Covid, bastante. né, professor? Então, de abraçar é importante que essas coisas voltem a acontecer, sobretudo para a preservação da humanidade. Nada substitui um abraço, né? Não, um abraço caloroso, nada substitui. Então, é importante que a galera vá, participe lá dos eventos, entendeu? Encontre um farmacêutico lá, toque informação, toque ideia, né? Mas Adquirindo conhecimento e ainda ajuda, né? Que doa o quilo de alimento, o conselho também ainda ajuda. faz as doações, as casas de social. caridades, né? Isso é importante, esse trabalho social que o Conselho, bem colocado, Jéssica. A gente faz um trabalho social com esses alimentos, a gente busca as entidades aí que necessitam e a gente faz sempre essas doações ali, coordenada pelo professor Ari, e o pessoal tem recebido, assim, bastante grato, né? Então, é uma contribuição dos farmacêuticos também, essa questão do enfrentamento à fome. É uma coisa bacana, é importante que isso volte Parece que a gente vive num país de escassez, não é, Mário? Escassez de alimentos, escassez do conhecimento. A gente demanda muito
e, sobretudo, Mário, para o farmacêutico, a informação. Essa informação, IN entre parênteses, formação continuada, é uma missão nossa. Nós, enquanto professores, não é, Bruno e Jéssica, sabemos da vitalidade da transmissão do conhecimento. A nossa passagem pela vida profissional é curta, ela é efêmera, Mário. Mas ela precisa ser compartilhada. Preciso. E compartilhada de uma maneira integrada, organizada. Ninguém melhor, nenhuma instituição melhor que o Conselho para agregar, para estimular pessoas a construírem o conhecimento de uma forma integrada. Né? Esse é o nosso papel. É isso que eu tenho falado sempre, viu, Bruno, Jéssica, professor Henrique? Essa é a nossa profissão, uma profissão milenar. Eu acho que é uma das profissões da saúde. Eu fiz farmácia porque eu quis ser farmacêutico, eu não quis ser outra coisa. Eu me Sim. encantei com as análises clínicas, né? Eu me apaixonei, faria novamente a minha profissão. Tudo que eu tenho, eu devo à minha profissão. Tudo que eu conquistei, amizades que eu conquistei, veio da universidade, veio desse ciclo de relacionamento com os farmacêuticos aqui no estado da Bahia e fora do estado. Mas é importante, muitas vezes a gente vê questionamento de colegas que não estão satisfeitos com a profissão, né, que ele tem que buscar um conhecimento. A nossa profissão é muito ampla, muito vasta. São várias possibilidades. Olha uma coisa bacana, uma coisa que está trazendo hoje esse debate aqui com relação à cannabis, que como Jéssica colocou, apesar de ser colocado como uma coisa relativamente nova, mas ela já existia há muito tempo atrás e agora ela ressurge com toda a força. E se a gente não ocupar esse espaço, professor, outros virão e ocuparão, não é isso? Não existe espaço vazio. Claro, não existe. Né? A gente precisa ocupar esse espaço. Mas parece, Mário, que o grande desafio, não sei se Bruno e Jéssica concordam comigo, o grande desafio do farmacêutico é encontrar interfaces, né? Ele se integrar a novas variáveis que estão soltas aí na sociedade e no sistema, né? Por exemplo, eu sou um farmacêutico apaixonado, literalmente apaixonado por minha profissão e tenho o maior orgulho E de dizer, me chamar, sou farmacêutico clínico e ponto final. Eu me identifico assim, mas faltava uma coisa, que era o conhecimento da alma, o conhecimento das emoções. Bruno foi a testemunha de todo o nosso processo na relação com a psicanálise, né? Isso. Então, ser farmacêutico e ser psicanalista é uma coisa que me honra, Mário, que eu gosto disso, sabe? Ter tido a coragem de buscar novas fontes de conhecimento, buscar formas, né, de praticar a nossa realidade de uma maneira mais integrada, né? Então, isso é uma coisa que eu estimulo. Eu queria aproveitar esse momento aqui para estimular você, o jovem colega, a buscar novas possibilidades de acasalamento do conhecimento. A farmácia não basta, então a gente precisa sempre de algo mais que complemente. Ou é a pedagogia, ou a antropologia, a sociologia. Basta a gente ter coragem de caminhar por outras paradas e trazer isso para o mundo farmacêutico, que vai só engrossar fileiras. Com certeza, professor. Eu tenho três questionamentos que eu queria levantar aqui, né, para a gente fazer nossas considerações finais. O primeiro, eu queria ouvir de Bruno, Jéssica e do professor Luiz Henrique de Oliveira e Silva. Qual a importância, a gente sempre tem que citar essa referência da educação brasileira e baiana, né, esse grande mestre, esse grande orientador, sobretudo do seu caráter, da forma de você pensar e agir. Qual a importância para cada um de vocês do convívio com o saudoso Eustáquio Linhares Borges, um dos grandes toxicologistas do Brasil e da Bahia? Bom, Mário, eu sou um sujeito absolutamente suspeito, né, para falar do Eustáquio, né? O Eustáquio foi meu orientador, foi meu mentor. A primeira bolsa que eu tive de pesquisa pelo CNPq foi coordenada pelo professor Eustáquio. Depois nós tivemos a honra de termos sido aluno dele na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. Depois o Eustáquio se tornou nosso sócio, né, no Laboratório Sinergisa. Nós somos os fundadores do Laboratório Sinergisa. Depois eu tive novamente o privilégio renovado de conviver com ele na toxicologia da Previna, né, do Previlabo, um grande laboratório que houve em Salvador, e lá nós coordenamos um programa de saúde ocupacional do Grupo Braskem, que ganhou referência internacional, por sinal. E, por último, foi ter convivido com ele na formação de pessoas na Estácio, né? Então, lá na Estácio, nós tivemos a honra de termos implantado 7 novas disciplinas novas, que inclusive não faziam parte dos currículos de farmácia nacionais, e o professor Eustáquio nos deu a honra de termos implementado desafios na formação do farmacêutico, né? De um farmacêutico mais social, de um farmacêutico mais humanizado, de um farmacêutico que pudesse se constituir, se construir como um elemento transformador do tecido social.
Então, assim, o grande legado do professor Eustáquio foi essa inspiração, né? E ele foi muito reconhecido também enquanto vivo, né, professor? É muito reconhecido e Enquanto hoje vivo, ele ele é recebeu uma comenda do referência. médico farmacêutico aqui do estado da Claro. Bahia. É bom a gente deixar bem claro. A gente fez a inauguração do auditório do Conselho Leva, o nome do professor Eustáquio, inclusive Vossa Excelência foi convidada a estar presente conosco lá, fazer um encerramento, né, por toda a relação que o senhor teve com o professor Eustáquio. É bom a gente deixar isso bem claro, porque as pessoas precisam ser homenageadas também quando estão vivas, né? Mas eu tenho certeza. Homenagem depois de Depois... E é Mas complicado. Eu tenho quase certeza que Eustáquio estaria muito se Ele deve estar escutando, deve estar escutando. Ouvindo a gente Ele deve estar aqui. escutando. E você, Bruno? Eu sou mais do que suspeito para falar do professor Eustáquio, né? O professor Eustáquio, além de ter sido meu professor, foi meu amigo, era meu amigo, né? Ele que me orientou a fazer o doutorado, ele que me abriu as portas para o doutorado lá em Ribeirão Preto, né? Me indicou para a Vera, né? Vai, faça, volte e a gente vai trabalhar. Então é um cara que é reconhecido mundialmente, nacionalmente nem se fala. Ele era, né? Reconhecido, eu conheci pessoas que falavam, pô, você é amigo, aluno, professor, fui aluno, professor, fui amigo. E sempre foi chamado de o Papa da toxicologia. E eu considero o Papa da toxicologia. E um grande presente que o Eustáquio deixou para mim, Bruno, foi ter conhecido você. Ah. Eu te conheci através do Eustáquio. Foi? Né? Foi essa apresentação aí. A gente só desaprendia, e ele, quando a gente estava perto de Martinelli, aí desaprendia tudo. Né? Você já ouviu falar do professor? Já ouvi falar, não conheci, mas já ouvi falar de alguns ex-alunos que já foram alunos dele, que já foram seguidos e acompanhados e influenciados por ele. Ele foi pioneiro em toxicologia no Brasil. Sim. Né? Foi, né? Foi pioneiro. Ele chegou, Mário, a ser presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Bom, esse é um aspecto. Outro aspecto é um pouco polêmico, professor. Não sei se eu vi o pessoal falando aí da utilização no meio esportivo, né? Da tadalafila como vasodilatador e que você pode aí aumentar o seu desempenho, né? Numa corrida, em alguma atividade que exerce um tempo maior de atividade. Existe algum trabalho do canabidiol também nesse sentido de vasodilatador no meio esportista para aumentar o desempenho? Já tem algum trabalho científico com relação a isso? Ou vocês sabem me dizer, vocês dois, não? Tem ação vasodilatadora comprovada, o THC principalmente, por isso que, inclusive, os olhos ficam vermelhos quando a pessoa fuma, né? Por causa da vasodilatação. Dilata, inclusive, nossos vasinhos oculares. Então pode até ser utilizado para controle da impotência sexual, né? Nunca vi nenhum estudo, não, mas quem sabe aí pra frente. Você Quem sabe aí pra frente. No esporte, ele não altera a performance. Né? Ele não vai alterar a performance como alguns outros produtos. Ele altera a sua percepção de foco, sua percepção de dor. Então, te deixa mais concentrado no treino. Ele não vai agir como desses que são doping, né? Ele não vai agir dessa maneira. Ele vai te deixar no presente, te deixar concentrado numa corrida, né? Nesses triatlons da vida, no fisiculturismo é muito utilizado. No fisiculturismo é muito utilizado? Muitos sabia, atletas não. utilizam CBD. Fora do país, o povo não usa mais pomadinha de clofenaco, essas coisas. Não, é só pomada à base de CBD e THC. Os atletas, eles usam esse... para eles é o que funciona. Tem o uso tópico do CBG, do CBD e do THC. Então, eles fazem esse uso Ele é no pós-treino. absorvido topicamente? É absorvido, a gente tem receptor na pele. Ele é utilizado para acne, psoríase. É como se você tem receptor CB, né, em diversas partes do corpo, o óleo, a pomada vai funcionar. Vai Entendeu? funcionar. Interessante. Professor, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, né? Nós estamos aí caminhando para quase 2 horas de podcast, né? Nesse bate-papo no Conexão Farmacêutico. Acho que tem assunto aí, a gente passaria a tarde inteira, né? Mas eu queria que o senhor fizesse aí, professor, as suas considerações finais. E aí, logo em seguida, o professor Bruno Dumê e a professora Jéssica Miranda. Eu não vou fazer as considerações finais, vou fazer as últimas considerações. Olha aí, por quê? De hoje. Porque certamente um papo desse vai render muito, né? Primeiro eu queria falar, Mário, do grande privilégio de ter estado aqui com vocês, de poder lhe rever, conviver contigo, partilhar com você daquela percepção de mundo que a gente tem, que você conheceu de perto. Segundo, conhecer e reconhecer a Jéssica como uma colega que muito nos honra. E terceiro, ratificar o grande prazer, a grande satisfação de estar junto com o Bruno. Estar junto com o Bruno é sempre uma fonte de aprendizado, é sempre um momento de estar próximo do aprendizado. E, sobretudo, Bruno, você é um cara que, por sua humildade, estimula a gente a ser humilde,
a lidar com o conhecimento de uma forma leve. E, por último, agradecer ao Conselho de Farmácia por ter estado aqui. Eu exerço essa profissão há 43 anos já, Mário, quase meio século de relação com o medicamento, com a droga, com o diagnóstico, com os aspectos sanitários, com os aspectos de prevenção, né? Então, para mim, esse momento, ele representa uma síntese de toda a relação que eu tive com essa profissão que me honra, né? E que me deixa muito orgulhoso de ser farmacêutico de verdade. Todos sabem disso, do amor que eu tenho por essa profissão, né? E da relação intensa que eu tive, ativa durante todo esse período, né? Afinal de contas, você dedicar meio século a uma profissão é um tempo razoável e é preciso ela lhe estimular permanentemente para que você fique em contato com ela. Não há casamento eterno, não há casamento contínuo sem um estímulo constante. E a farmácia, os desafios, os problemas, né, que a gente enfrentou juntos, né, eles acabam sendo elemento motivador. Então, eu estou aqui agora e sempre que vocês precisarem de mim, para mim é uma honra muito grande poder somar. Se eu puder somar e, se possível, multiplicar, eu vou estar aqui. Na hora da subtração da divisão, eu estou fora. Valeu, professor. Professor Bruno. Mário, eu quero agradecer o convite, né, pela oportunidade também. Quero também parabenizar a Jéssica. A Jéssica foi minha aluna, né? E Jéssica, ela foi para essa vertente, né? Porque muitos alunos seguem a mesma vertente, né? Jéssica foi para teve um desafio, teve a coragem, né? E foi para essa vertente da área canábica, né? E hoje está aí no área atuando bem, está muito bem de vida, né? Parabéns, Jéssica, ela teve essa sensibilidade, né? De perceber essa área nova e teve a coragem de cair nessa área, né? Acredito que ela não se arrependa. Nem um pouco. Pois é, né? Parabenizar a Jéssica, parabenizar também a Liga Acadêmica, né, dos alunos de farmácia da Faculdade da UFBA, que dá essa oportunidade, que traz mais alunos de farmácia, e não só de farmácia, né? Tem alunos de nutrição, de psicologia, na Liga também, de outras áreas, biologia de outras áreas, também com interesse nessa área, né? Parabenizar também, agradecer mais uma vez ao Conselho, parabenizar o Conselho, né? Parabenizar o Conselho sempre com essas iniciativas importantes e sempre pensando no futuro do farmacêutico, né? O Conselho, ele sempre teve essa sensibilidade, ele se faz presente para ajudar, para dar oportunidade para o farmacêutico, para o aluno de farmácia, né? Para atuar, para trabalhar, para orientar, para indicar e para aperfeiçoar, né? Para treinar aquele aluno, para deixá-lo um farmacêutico capaz, responsável. Parabéns, Mário. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Professora Jéssica. Agradecer também o convite. Não conhecia o professor Luiz, fiquei muito satisfeita em conhecê-lo. Bruno já conhecia. Já venho aí também com o Mário de outros municípios. A gente está correndo a Bahia toda para mostrar ao farmacêutico que existe essa vertente. Então, eu tenho um recado assim para os farmacêuticos: não fiquem assim tristes que você não se encontraram na área de vocês. A gente tem mais de 100. Procura que você vai se encontrar como eu me encontrei na minha. Né? Eu tô como farmacêutica, eu não tô fazendo algo fora da minha área, né? Eu tô dentro da minha área e tô numa área que eu me encontrei. Talvez, dentre essas 100, aí vocês vão se encontrar também. Quem sabe vocês não vão ser os próximos a estarem aqui falando no podcast com o Mário, trazendo um assunto novo pra gente. Quando eu fui lá de Amargosa, com o Franklin, sobre prescrição de suplementos, eu fiquei, nossa, muita coisa eu não sabia dali. Então, a gente tem que realmente abrir, que tem outras áreas, estética, tem muita área para a gente seguir. Então, esse é o meu recado, e que vocês estudem bastante, porque os pacientes estão precisando da gente, né? Quem mais tem que ser o foco é o paciente, e eles estão precisando da gente, principalmente os pacientes de cannabis, que a demanda aumenta, e quem é que acompanha? Quem é que está lá para dar a mão e dar o suporte a esse paciente? Então, é isso que eu quero que fique de mensagem, né? Que os farmacêuticos leiam mais sobre cannabis, entendam, tirem um pouco o preconceito da mente, né? Vão estudar, se debrucem em plataformas renomadas, plataformas de base científica confiável. Lá tem muito estudo. Para quem diz que não tem estudo, tem demais. É só procurar por área específica. Estudo de farmacocinética, de farmacodinâmica, tudo isso existe de cannabis. Então vamos pesquisar, é uma área nossa, vamos correr atrás. E se precisar, também estou aqui sempre. Mário falou, bora que a palestra em tal lugar, bora. Eu que agradeço mais uma vez. Eu queria agradecer novamente ao professor Luiz Henrique de Oliveira e Silva. O conheço
há mais de 2 décadas, né? Porque era ainda estudante de farmácia quando ele abriu a porta do seu laboratório para receber um grupo de estudantes de farmácia e a gente tinha a oportunidade de fazer o estágio ali no Sinergiza. Eu já disse isso a ele várias vezes, repito isso sempre que eu tenho a oportunidade, o tão quanto eu aprendi, o tão quanto eu sou grato de ter podido conviver contigo, professor. A gente conversa sempre pelo telefone assim, né, quando a gente tem um tempo, troca umas ideias e eu aprendi muito ali no Sinergiza. O senhor tem um arcabouço aí de conhecimento que precisa ser socializado para os farmacêuticos baianos, para os estudantes de farmácia. E, vamos pegar essa agenda, estreitar mais esses encontros e vamos colocá-lo aí, né, na agenda do conselho também, para que o senhor possa, né, o senhor possa socializar aí seus conhecimentos, que são muitos. E o Bruno também, há mais de 1 década, nós foi meu estagiário lá no Hospital do Exército, ensinei a coletar sangue, tremia igual uma vara verde. O seu Eustáquio mandou eu vir aqui, ele fica aí. E aí depois ele foi embora lá para a USP, lá em Ribeirão Preto, e depois nós se reencontramos novamente, já fizemos essa caminhada aí pelo estado da Bahia aí, capacitando os farmacêuticos, toxicologia clínica, é um amigo que a profissão me deu. E a você também, Jéssica, eu queria lhe agradecer. Foi assim, como reafirmar o que o Luiz Henrique falou aqui, o professor, para a gente foi uma grata surpresa ter ele conhecido. Você é uma pessoa assim, do conhecimento fantástico, né? Vai trazer muito ganho para a profissão farmacêutica baiana. Acho que você tem um potencial de crescimento enorme, né? Tem facilidade na comunicação, tem conhecimento de causa do que você se pressupõe a passar para os farmacêuticos. O feedback tem sido muito positivo, eu tenho recebido muitos elogios de você, né? Não é porque a gente se conheceu ou porque eu gosto de A e B e C que vai dar os cursos, não. Eu faço sempre uma análise, né, de quem participa do curso e colho o feedback. E aí, como é que foi a palestra? Foi boa? Foi bacana? E assim, eu queria te dizer aqui, frente aos nossos colegas farmacêuticos, assim, a avaliação tem sido formidável. Então, reforçar tudo que foi dito aqui, né? Foi aluna do professor, foi aluna da Universidade Federal da Bahia, né? A casa de todos nós aqui. Então, agradecer mais uma vez, né? Espero que a gente tenha feito um programa bacana, que os farmacêuticos abram os olhinhos, que os estudantes de farmácia abram os olhinhos e vejam essa possibilidade da atuação clínica na questão do canabidiol. Faltou o braço.